Quase 80% da população brasileira está endividada. Tu já parou para pensar o quão absurdo é esse número? Nosso país tem 200 milhões de habitantes e mais de 150 estão com alguma dívida, seja no cartão de crédito, cheque especial, financiamento de casa, carro, parcelamento de produto e etc. Esse número demonstra que o brasileiro, no geral, é um imbecil quando se trata de educação financeira. O pessoal desse país não sabe absolutamente nada de finanças. A maioria dessas dívidas não é dívida de emergência, quando a pessoa tá ali passando fome, tá doente e tem que comprar comida e remédio no cartão de crédito para poder sobreviver. Não, a maioria é gente comprando o iPhone do ano, financiando o carro do ano, enquanto ganha um salário mínimo, 2 salários, não tem nem reboco na parede, mas tem a porcaria do iPhone. É essa a situação da maioria dos endividados do Brasil, simplesmente não sabem, não entendem que é necessário gastar menos do que ganha, pô. É o básico, e mesmo assim o bostileiro médio não entende isso. Eu sou o Príncipe e bora conversar um pouquinho sobre os gastos idiotas que o brasileiro médio faz. E primeiramente eu vou te dizer quais são as coisas que o brasileiro mais gasta dinheiro. Bom, e de acordo com o nosso queridíssimo ChatGPT, o principal fator do endividamento das famílias é obviamente o cartão de crédito. 86,9% das famílias endividadas têm dívidas relacionadas ao cartão de crédito. Cheque especial, 19%. Contas de serviços básicos, 17%. Conta de água, conta de luz, gás. Impostos, 15% dos brasileiros endividados estão devendo os impostos do IPVA e IPTU, mano. Crédito pessoal, 9,8%. Quem pega empréstimo no Nubank, pega empréstimo nos bancos, quase 10%. Carnê de loja, 16%. Que mais? Conta de celular, 14% dos brasileiros têm dívidas relacionadas a serviços de telefonia móvel, pô. Os caras não estão pagando a internet móvel. Loja de departamento, 12%. Pessoal que compra roupa na Renner, compra coisa na CIA, sei lá, Pernambucanas, e deixa o cartão endividado. E esse daqui é um dado interessante, se liga só. Os principais motivos do brasileiro estarem endividados. Aqui diz que o maior motivo é a falta de planejamento financeiro, 36%. Ou seja, a cada 100, 36 estão endividados porque não planejou direito o dinheiro. E essa daqui é a maioria, cara. Simplesmente mais de um terço dos brasileiros que estão endividados foi simplesmente porque não planejaram. Outro motivo, perda de emprego. 31% dos brasileiros endividados perderam o emprego e não conseguem pagar suas dívidas. E eu enquadraria isso também na falta de planejamento financeiro, até porque prever uma demissão e não fazer dívida, na minha opinião, já é uma forma de se planejar financeiramente, porque se o cara entrou em dívida e não tem certeza se o emprego dele é estável, se ele vai continuar no emprego dele, pra mim é burrice e é falta de planejamento também. Então, praticamente 2 terços a gente já pode considerar por burrice. E o outro terço, imprevistos com saúde. 30% dos brasileiros estão endividados porque tiveram imprevistos com saúde. E aí até beleza, né? Tudo bem. Você quebra uma perna, você quebra um braço, se ferra aí, tem que fazer uma cirurgia cara. Acontece, não tem o que fazer. O SUS não funciona direito, né? Vai ter que pagar na maioria das vezes. E olha que eu nem falei do financiamento de veículo e de imóveis também, né? Eu falei de várias coisas, de várias formas que o brasileiro se endivida, mas eu esqueci do financiamento. Ó, segundo dados de julho de 2022, então já fazem aí 2 anos e pouco, 10% das famílias estavam comprometidas com prestação de financiamento de veículo, carro, moto, enquanto 7,6% tinha dívidas relacionadas ao financiamento de casas. Ou seja, 10%, 16% aí dos brasileiros estão financiando carro ou casa. Então tá aí mais um dado de dívida, mais um motivo para o brasileiro se endividar bastante, que é carro e casa. E vamos ser justos aqui, né? É melhor se endividar querendo comprar um carro ou uma casa do que, sei lá, comprar um iPhone, tá ligado? Uma casa, um carro é muito mais importante do que um mero celularzinho que, sei lá, outro celular da Samsung, da Motorola de R$ 1.000 faz a mesma coisa que o iPhone, entendeu? E enfim, rapaziada, por que que o brasileiro gasta tanto dinheiro? Por que que ele se endivida tanto, cara? O primeiro motivo que eu tenho pra dizer é bem óbvio que é a falta de educação financeira, falta de planejamento, falta de conhecimento sobre finanças. Infelizmente, aqui no nosso país, ninguém aprende isso na escola, coisa que deveria ser básico. A gente deveria aprender a lidar com dinheiro desde novo, desde pequeno, lá na primeira série do ensino fundamental. A gente deveria aprender sobre como lidar com dinheiro, mas não, lá na escola a gente tá lá para aprender sobre fotossíntese, aprender fórmulas matemáticas que a gente nunca vai usar na vida, mas aprender sobre impostos, aprender sobre finanças, aprender a poupar dinheiro, a investir dinheiro.
Não, não, não. Isso daí é inútil. Isso daí, o sistema educacional, o governo, eles não querem que você tenha conhecimento, né? Até porque, se você se endivida, se você faz dívida com banco, você faz financiamento, isso é bom para os bancos e para os governos, porque eles estão ganhando mais dinheiro, o governo arrecada mais impostos e você toma mais na bunda a cada ano que passa, entendeu? Infelizmente, a educação financeira não é ensinada nas escolas e o pessoal pode reclamar. Tem um monte de gente fazendo vídeo aí no YouTube. Isso é um negócio que já vem de vários anos, pessoal reclamando que não é ensinado nas escolas e etc. Mas isso é proposital, rapaziada. Se eles ensinarem a educação financeira, ninguém vai ser imbecil de financiar iPhone, comprar a porra do iPhone 24 vezes, e aí o varejo vai faturar menos, a Magazine Luiza vai faturar menos, consequentemente vai pagar menos impostos pro governo Lully, e assim o governo ganha menos dinheiro. Então, obviamente, o governo não quer saber de ensinar educação financeira nas escolas públicas e nem o setor privado, porque o setor privado quer o dinheiro dos pais, quer a mensalidade da escola particular dos pais e quer que os pais se endividem para pagar a escola da criança, entendeu? É todo um esquema onde governos e dos tubarões empresários para não ensinarem o pobre, para não ensinarem a casta da sociedade, o pessoal que tá lá embaixo, tá na base da pirâmide, entendeu? Eles não querem ensinar educação financeira, porque senão eles vão começar a ficar mais lúcidos, vão ter menos dívidas, os bancos vão faturar menos, o governo vai arrecadar menos impostos, é basicamente por isso. E é por isso que o brasileiro médio não entende nada de educação financeira. Óbvio, esse não é o único motivo, mas eu julgo como o principal motivo, o principal fator do brasileiro médio, pobre, com baixo intelecto, baixo nível de QI, não saber lidar com o próprio dinheiro. Se isso fosse ensinado desde jovem, desde a infância das pessoas, a nossa sociedade, o nosso país, as pessoas do nosso país seriam muito mais lúcidas com relação ao dinheiro. Outro fator que faz a população do Brasil estar altamente endividada é a mentalidade imediatista que o pessoal tem por aqui, a tal da alta preferência temporal. Bem por cima, cara, o que é uma alta preferência temporal? É quando você prefere viver o agora, você prefere o prazer imediato, do que fazer um sacrifício para viver o futuro. Então, basicamente, quando você tem uma baixa preferência temporal, onde você realmente não se importa em ter o prazer imediato, você está disposto a se sacrificar, guardar dinheiro, comprar Bitcoin, investir seu dinheiro para no futuro colher os frutos. Isso é a baixa preferência temporal. Mas aqui no Brasil, a maioria da população tem uma alta preferência. Eles preferem gastar o dinheiro agora do que poupar para colher os frutos no futuro. É isso que acontece no nosso país. E aí você me pergunta, por que isso acontece? A gente vive num país de terceiro mundo. A moeda do nosso país, a moeda do Brasil, o real, é fraquíssima. O real foi a moeda que mais se desvalorizou no ano de 2024. Foi a pior moeda do mundo. $1 tá R$ 6. Essa é a grande diferença de um país de primeiro mundo para um país de terceiro mundo. Por exemplo, pessoal, na Europa, nos Estados Unidos, tem muito mais incentivo para pegar o dinheiro, poupar, investir, comprar Bitcoin, deixar debaixo do colchão, o que seja, cara. Qualquer coisa que vá proteger aquele dinheiro ao longo do tempo. Lá, em países de primeiro mundo, em países onde o poder de compra é muito mais alto do que aqui, eles têm bem mais incentivo para guardar, para investir o dinheiro. Por quê? Porque eles sabem que a moeda deles é estável, o euro é estável, o dólar é estável. Daqui 10 anos, o euro, o dólar não vai se desvalorizar tanto igual o real, entendeu? Aqui no Brasil, uma cartela de ovos semana passada era R$ 20 e hoje tá 30, entendeu? O preço aumentou 50% de um dia, de uma semana para outra, entendeu? A inflação nesse país aqui é absurda. Você não pode acreditar nos índices que o governo divulga. Por exemplo, IPCA. O governo divulgou que a inflação do ano passado foi de quase 1%, sendo que isso é uma mentira absurda, pô. A inflação foi 20% no mínimo, cara. E essa é a média da inflação do nosso país. Enquanto o dólar, o euro, eles se desvalorizam. Sim, eles se desvalorizam. Estão se desvalorizando mais rápido desde a pandemia? Sim, eles estão se desvalorizando muito mais do que antes da pandemia lá. Mas ainda assim, cara, a inflação lá nos Estados Unidos, a inflação na Europa, em países que usam o euro, é, sei lá, 2% ao ano, 5% ao ano, 10% no máximo, tá ligado? O que seja. E aqui no Brasil, num ano mais ou menos, a inflação é de 15%, e num ano ruim, como foi ano passado, é de 20% pra cima. E tá aí mais um grande motivo do brasileiro se endividar, financiar a casa, porra, parcelar iPhone, parcelar um monte de coisa, se ferrar no cartão de crédito aí. Por quê, cara? Simplesmente, o pessoal aqui desse país, o brasileiro médio, ele não confia na própria moeda. Hoje, R$ 6 é $1. Mês que vem pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10. Até o final do ano pode ter uma hiperinflação no nosso país, por exemplo. Eu duvido que isso aconteça. Eu duvido. É bem improvável de acontecer esse ano, pelo menos. Mas não dá pra confiar
no real, entendeu? Enquanto em países de primeiro mundo é tudo mais estável, a inflação é mais controlada, os preços não sobem absurdamente do dia pra noite, enquanto aqui é diferente. E olha que o real é a melhor moeda que o Brasil já teve, tá? Se com o real já tá assim nos tempos modernos hoje em dia, antigamente, quando o pessoal usava cruzeiro, usava, sei lá, as moedas de antigamente, era muito pior do que hoje, tá? Muito pior mesmo. Os mercados da época tinham que mudar o preço, sei lá quantas vezes por dia. Você ia comprar carne, 8 horas da manhã tava um preço, meio-dia já tava 50% mais caro, 6 horas da tarde já tava 25% mais caro do que no meio-dia, entendeu? Era extremamente absurdo a hiperinflação. E isso vai chegar no Brasil, querendo ou não. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem, daqui 2, 3 anos, mas esteja preparado, cara. Provavelmente a gente vai viver uma hiperinflação no Brasil nos próximos anos. E isso só vai aumentar mais a mentalidade imediatista do brasileiro, a alta preferência temporal do brasileiro. Vão continuar se endividando cada vez mais, se ferrando no cartão de crédito cada vez mais, financiando carro, casa. E é aí que muita gente vai se fuder quando o Brasil quebrar, quando o real colapsar completamente, quando um dólar tiver R$ 30. Eu não quero que isso aconteça, pessoal. Não me entenda mal, eu não tô torcendo aqui pro colapso do Bostil. O que eu desejo realmente é que esse país, pô, desse uma virada de chave, o presidente aí dos 9 dedos tomasse o impeachment, viesse, sei lá, um político decente, um político tipo o Milei, o Bukele lá, presidente Bitcoiner, libertário, arrumasse a economia desse país, consertasse a moeda desse país. Mas infelizmente isso não vai acontecer. Essa parada do Brasil quebrar, do real colapsar, hiperinflação, é o que eu prevejo pro futuro. Vai acontecer ou não? Não sei, cara. É mais provável que sim do que não, na minha opinião, pelo menos. E bom, indo pro próximo motivo do porquê que o brasileiro gasta tanto dinheiro com idiotice, fazendo dívida, é que além da falta de educação que as nossas escolas têm aí no nosso país, da mentalidade imediatista, existe também uma pressão das empresas, uma pressão social e das redes sociais também. Não vamos culpar só o brasileiro médio, só o bostileiro médio, né? Até porque tem um monte de influenciador influenciando a vida dessas pessoas, principalmente das menos intelectuais, que têm menos capacidade de pensamento, de senso crítico. Essas pessoas são as mais vulneráveis a acreditar no que o influencer tá falando, no que a Virgínia tá falando, no que o cara que divulga Tigrinho tá falando, entendeu? E aí você vê pessoal ostentando viagem, ostentando carro caro, divulgando casa de aposta, divulgando golpe, mostrando uma vida perfeita. E aí o brasileiro médio, o cara que não tem muito intelecto, que tem o QI 83, ele vai olhar para aquilo, ele vai querer ser igual, ele vai querer parcelar o Corolla do ano, mesmo ganhando 2 salários. Ele vai querer parcelar uma casa, ele vai querer ir viajar para Trancoso, ele vai querer comprar o iPhone 16 parcelado em 24 vezes, entendeu? Ele vê os influenciadores preferidos dele ostentando lá no Instagram, mostrando a vida de luxo, mostrando a vida boa, e ele quer ter pelo menos uma pitada daquilo, né? Ele quer ter pelo menos um carrinho legal, morar numa casa bacana, numa casa própria, quer poder ter um celular bom, com uma câmera boa também, para quando ele também for viajar, ele conseguir fazer uns vídeos bons, tirar umas fotos boas para postar na rede social, entendeu? A culpa não é só do brasileiro médio, até porque muita gente influencia essas pessoas. Se as redes sociais não existissem, a taxa de endividamento, a taxa de burrada que o brasileiro faz seria menor. Não vou dizer que seria muito menor, nossa, cairia 80%, não, mas seria relativamente menor, tá? Talvez uns 20% a menos, se não existisse esses influenciadores aí que gostam de ostentar, que gostam de mostrar a própria vida, fazem inveja pros outros. Se eles não existissem, seria menos pior do que é hoje. E fora as empresas também, né? Eu falei muito dos influencers e esqueci de falar das empresas. Mas tu vai numa loja, tu vai num shopping, tá lá a porra do banner gigantesco falando de parcelamento, falando de promoção. Você vai numa loja, cara, tu não vê o preço do produto cheio primeiro. Você vai numa loja comprar uma televisão, você não vê o preço lá, sei lá, R$ 1.000 o preço da televisão, gigantesco. Não, você vê lá 12 vezes de R$ 99, por exemplo. E aí, embaixo do preço parcelado, você vê o preço cheio, R$ 1.000, entendeu? Ou seja, as próprias lojas fazem o marketing, induzem as pessoas a comprar parcelado, a comprar no cartão de crédito, a financiar, a parcelar, entendeu? É tudo em prol de lucrar o máximo possível para ganhar juros em cima desse parcelamento, para ferrar o consumidor cada vez mais, entendeu? E bom, como que tudo isso pode ser evitado? Como a gente pode evitar gastar dinheiro com bobagem, gastar dinheiro com idiotices, se endividar comprando celular que tem uma maçã atrás, financiando um carro que você vai trocar daqui 3 anos, financiando uma casa minúscula? Como que a gente pode evitar que o brasileiro médio faça essas burradas? Eu sei que não dá para evitar, isso daqui é só uma conversa, é só uma reflexão,
inflação. Mas vamos lá. Primeiro ponto, ter uma moeda minimamente decente. Infelizmente não dá pra reeducar a população, não dá pra dizer pro brasileiro médio que ele não tem que gastar o dinheiro dele, que ele não tem que financiar uma casa, e sim, sei lá, investir ou comprar Bitcoin. Não dá pra fazer isso porque a moeda do nosso país é extremamente fraca e ele não vai querer, ele vai analisar, ele vai deduzir que não vale a pena, porque o ovo tá um preço hoje, semana que vem ele pode estar 50% mais caro. Então, na cabeça desse cara, é melhor comprar comida, é melhor comprar ovo, do que investir na renda fixa, do que investir na bolsa de valores, entendeu? Então, tá aí o primeiro passo, ter uma moeda estável, ter uma moeda segura, ter uma moeda forte. Coisa que não vai acontecer, né, pessoal? A gente tá no Brasil, a gente nunca teve uma moeda forte. Enfim, isso daqui é utopia total. Esse passo 1 já pode excluir. Talvez daqui 10 anos o Bitcoin seja adotado mundialmente. Talvez, mas é algo distante ainda. Então não dá pra esperar muita coisa desse passo 1. A gente não vai ter uma moeda forte. Vamos ter que se contentar com o real. Bom, então o que fazer com o real? Com as moedas lixos que nós ganhamos nos nossos trabalhos, com nossos reais bolivarianos? O que fazer com ele pra não se meter em burrada? Primeiro passo, criar consciência financeira, né, pessoal? Entender o básico. Se você nunca leu, sei lá, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, vale esses livros que são, tipo, são livros muito de coach, são livros básicos, mas que vai te ensinar a ter uma consciência financeira. Tu vai entender que você tem que gastar menos do que você ganha. Isso daí é, tipo, a lei número 0 da economia, do dinheiro. Se você tem uma quantidade de dinheiro, você tem que gastar menos. E a gente já vê isso que no comportamento do brasileiro é totalmente contrário, né? O cara não tem dinheiro na conta, ele nem recebeu o salário dele ainda, mas ele vai parcelar o PlayStation 5 novo dele, ele vai parcelar o iPhone novo, mesmo sem ter o dinheiro na conta, sem ter certeza que ele vai receber esse salário, né? Ele pode ser demitido amanhã e ficar sem nada. E aí como é que fica? Vai se endividar, vai ficar todo fodido, entendeu? Outra parada, entender a diferença de desejo e de necessidade, né? Você precisa de um iPhone do ano, de um iPhone 16, de um iPhone 15? Não, você não precisa disso. Pode ser um desejo, você quer muito aquilo, mas não é algo que você precisa. A única coisa que você precisa é um celular. Pode ser um celular de R$ 1.000, um celular de 10 mil, um celular de 500. O que importa é ter um celular, certo? Qual que é a diferença do Samsung? Por exemplo, eu tenho um Samsung aqui de R$ 1.000 que eu tô gravando esse áudio, por exemplo. Qual que é a diferença dele pro iPhone de 10 mil? Nenhuma, cara. O iPhone é melhor, sim, tem um processamento melhor, câmera melhor, é mais otimizado, mas aí, eu faço a mesma coisa do que o iPhone faz, entendeu? Eu consigo mexer nas redes sociais, consigo gravar vídeo, consigo mexer no WhatsApp, consigo jogar Clash, ou seja, não tem diferença nenhuma eu ter um celular de 1.000 de ter um celular de 10 mil, entendeu? Tem que diferenciar o desejo de necessidade. Celular hoje em dia é uma necessidade, mas você não precisa ter o celular mais brabo, o celular de 15 mil reais. Um celular de 1.000 ali, básico, intermediário da Samsung e Motorola, que já são muito bons, tá? Celular de R$ 1.000 já serve pra tudo no seu dia a dia. Isso é o suficiente, você não precisa do celular mais brabo. Outras coisas, alimento. Alimento é necessidade, independente do alimento, tá? Você vê um monte de gente aí no Twitter reclamando que o pessoal come carne de primeira, compra café de qualidade, compra comida de qualidade e reclama que tá caro, tá ligado? Tipo, o pessoal reclama que o cara tá comprando carne de qualidade e ainda fala, nossa, você tá comprando carne de primeira, tenha consciência de classe. É óbvio que vai ser caro, sendo que, tipo, é o básico, mano. Alimento de qualidade devia ser o básico. Café de primeira, carne de primeira, devia ser acessível pra todo mundo. Mas nesse país aqui, no Bananil, no Bostibo, não é, cara. A carne de primeira é muito cara, sei lá, 80, 100 reais o quilo. Café de primeira, porra, nem sei quanto que é, mano, que eu não tomo café. Mas o café mais velho que tem por aí, acho que é acima de R$ 20, sei lá, 27, 30, não sei. Deixem aí nos comentários porque eu não entendo nada de café. Pô, a da cartela de ovo, que é uma proteína barata, cara. O ovo é uma boa proteína, mas a carne é melhor. E mesmo assim, o ovo já é caro pra cacete, mano. R$ 30 a merda da cartela, 30 ovos, R$ 30. Tu tá pagando R$ 1 por ovo, entendeu? Comida, sim, é uma necessidade. O que deveria ser normal nesse país é conseguir comprar comida de qualidade por um preço acessível, mas isso não acontece. Mas óbvio, não é toda comida que é necessidade, né? Necessidade é carne, é proteína, é um arroz, é um feijão, é pão, tá ligado? Não um McDonald's, iFood, lanche, entendeu? Você precisa comer uma carne de qualidade, uma proteína de qualidade e um carboidrato de qualidade, né? Mas você não precisa ficar comendo McDonald's todo dia, 3 vezes por semana, entendeu? Ali de vez em quando tá tudo certo. Mas tá aí, desejo versus necessidade. E isso serve pra tudo, tá? Roupa. Tipo, você precisa de roupa, obviamente. Mas você não precisa de 50 tipos de camiseta diferente, né? Sei lá, 7, 10 camisetas já é o suficiente. Calça, você não precisa de 15 calças. Você não precisa de 10 pares de tênis, entendeu? É a diferença de desejo e necessidade.
Você precisa de várias coisas, mas pode ter certeza que o brasileiro médio ele gasta muito com desejo. Ele compra um celular melhor do que ele poderia, ele compra um carro melhor do que ele poderia, ele tem mais tênis do que ele precisa, ele tem mais coisas do que ele precisa, entendeu? Bom, e como última forma de se livrar de fazer bobeira com dinheiro, cara, é proteger o seu dinheiro, né? Você não quer receber seu salário pra um mês depois o governo imprimir 1 trilhão de moeda nova e simplesmente seu salário ser diluído, você perder 20% de poder de compra de um mês pro outro, entendeu? Infelizmente é o que acontece aqui no nosso país. Então, proteja o dinheiro que você ganha. Você já ganha em real, você já ganha numa moeda fraca, então a coisa mais inteligente a se fazer é não deixar o seu dinheiro nessa moeda fraca. Simples. Se você entende Bitcoin, recomendo que compre Bitcoin, que é a moeda mais forte atualmente e que vai ser a moeda do futuro. E ainda vai se valorizar milhares de vezes, tá? Mas eu recomendo você estudar Bitcoin primeiro. Não vai inventar de querer comprar Bitcoin sem entender. Vai entender autocustódia, vai entender um monte de coisa primeiro. Tem que estudar bastante aí. Fica um mês, 2 meses estudando Bitcoin até você comprar e entender de verdade que o Bitcoin é uma reserva de valor, é o ouro digital. Se você não entende o Bitcoin, cara, deixa seu dinheiro em dólar, faz uma reserva de emergência em dólar. Sei lá, cara, compra prata, compra ouro. Não investe em renda fixa e nem em ações, tá? Na bolsa de valores. Porque a realidade é que a inflação é maior que o rendimento da renda fixa e maior que os rendimentos da bolsa de valores também, cara. O governo mente aí o índice de inflação, mas a inflação é muito maior do que você pensa, é muito maior do que o governo divulga, tá? Então, em hipótese nenhuma, deixa seu dinheiro em renda fixa, em ações, na bolsa brasileira. Não deixe seu dinheiro no Brasil, cara. É simples. Deixe em qualquer lugar menos no Brasil. Deixe em dólar, euro, Bitcoin, ouro, prata. Simplesmente tire das mãos do governo, tire das mãos desse país. É simplesmente isso. Se você apostar contra o Brasil, não tem como perder, beleza? Porque o Brasil sempre perde, né? Então, pra ganhar o jogo, pra não ser diluído financeiramente, aposte contra o Brasil. Simples assim. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreva. E se você quiser apoiar o canal de alguma forma, aí na descrição vai ter o link do meu Live Pix. Você pode fazer uma doação de qualquer valor, que eu vou agradecer muito sua contribuição. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.